Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais uma aula nossa de geografia, né? E na aula passada, nós demos início ao nosso conteúdo já do segundo bimestre, quando nós falamos sobre a modernização do Brasil, especialmente sobre o processo de industrialização. Estão lembrados? Então, a tia André pediu até que no livrinho de geografia de vocês, lá na página 62, vocês acompanhassem a leitura junto comigo, e eu disse que a industrialização ela é caracterizada pela ampliação significativa de diversos tipos de indústrias, né? Sejam elas indústrias automobilísticas, indústrias têxteis, indústrias de rede elétrica, né? Indústrias ligadas à comunicação de uma forma geral, né? A instalação de antenas, de cabos, né? Falamos sobre o progresso, né? O que esse processo de industrialização ele proporciona em relação às áreas de cidade e campo, né? Esse processo de industrialização ocasiona com o progresso das rodovias, facilitando, né, esse comércio entre uma área e outra, não foi? Falamos também que todo esse processo de industrialização, ele causa algumas consequências, né, ao meio ambiente. Então, que toda proposta de industrialização, ela deve ou deveria vir acompanhada de um plano que protegesse, que cuidasse, que tivesse um olhar para esse meio ambiente, né? Para as pessoas que estão ao entorno dessa área que vai sofrer esse processo de industrialização, não é mesmo? E no meio da nossa conversa, da nossa aula, nós descobrimos que com esse processo de industrialização, aconteceu também, ao mesmo tempo, um processo de urbanização. Estão lembrados? Por quê? Porque as pessoas das cidades menores, as pessoas do campo, vieram para a cidade em busca desses trabalhos que estavam sendo gerados pela nova perspectiva, pelas novas indústrias que estavam sendo geradas, né? Então, isso aconteceu aí o quê? O êxodo rural, a saída do homem do campo para a cidade. E com isso, a cidade começou a ficar o quê? Urbanizada, começou a crescer, começou a aumentar a sua população, né? Até porque essa industrialização, ela fez com que a questão mecânica, da mecanização, chegasse também ao campo. Então, muito do trabalho que era realizado, né, pelas mãos do homem, né, no trabalho ligado à agricultura, à pecuária, começou a ser substituído pela industrialização, pela máquina, ou dividido com essa máquina, que começou a precisar menos de mão de obra humana. Então, com isso, as pessoas do campo começaram a migrar para as cidades. Então, aí houve também a questão da urbanização dessas cidades, né? Vimos que as primeiras cidades a sofrerem esse processo de industrialização foi Rio de Janeiro e São Paulo, não foi? E aí, vimos também que algumas cidades, em razão desse processo de industrialização, elas se destacam por aquilo que elas mais produzem, que elas mais fornecem. Então, nós temos cidades que se destacam pela questão industrial, outras se destacam pelas questões turísticas, né? Eu dei o exemplo até pelo turístico religioso, de uma cidade que fica em São Paulo, né? A cidade de Aparecida do Norte, então é uma cidade que se destaca pela questão do turismo religioso, né? E vimos então que esse processo de industrialização, ele trouxe muito benefício para o Brasil, ampliou as fronteiras
desse comércio, dessa globalização, ampliou as relações, né, existentes entre as partes do nosso território, mas também trouxe algumas consequências não tão positivas, né? E o que poderia ser sanado com isso? As indústrias, né, desenvolvendo filtros para suas chaminés, para quando as fumaças fossem lançadas, os gases fossem lançados, não poluíssem a atmosfera, né? E outras medidas protetivas do meio ambiente. Bem, mas a tia Andréia deixou também para fixação de tudo que nós conversamos na aula passada e a tia retomou hoje no início da nossa aula, as atividades das páginas 63, 65 e 66 do livro de Geografia de vocês. A tia Andréia deixou no mural da turma o gabarito postado, mas mesmo assim eu vou fazer com vocês, eu gosto de fazer com vocês a nossa correção comentada, né? Então, lá na página 63, quando fala da industrialização brasileira, o livro de vocês apresentou duas imagens, são imagens de satélite da região do Jockey Club da cidade de São Paulo. A primeira datada de 1954 e a segunda de 2014. E aí pedia que vocês identificassem elementos da paisagem lá de 1954 que tenha permanecido na paisagem de 2014, né? Então eram essas duas imagens aqui, ó. Essa aqui é a mais antiga e essa é de 2014, tá? Mesma imagem em épocas diferentes. Então, o que eu esperava de vocês, né? Que vocês conseguissem perceber a permanência do Rio Pinheiros, né? A gente tem ali Rio Pinheiros, permaneceu tanto lá em 54 quanto 2014 e permanece até os dias atuais. Tem a ponte também, bem aqui no cantinho, ó. Nós temos a ponte aqui na primeira imagem, a mais antiga, e na de 2014. O Rio Pinheiros aqui ao centro e aqui também. E o Jockey Club. O Jockey Club também, ó, aqui permaneceu. Aqui na imagem mais antiga e na imagem mais atual, de 2014. Então, esses são os elementos que vocês deveriam destacar como elementos que tenham permanecido na paisagem de 1954 para 2014, correto? Bem, já na segunda questão é a seguinte: quais diferenças você percebe entre as paisagens retratadas? Bem, a gente percebe, gente, né, e o que eu pude ver em respostas que vocês me mandaram, que o que mais nos chama a atenção aqui em relação a essas diferenças é que na primeira imagem a gente vê aqui, ó, nesse pedaço aqui, um terreno mais vazio, né, uma área vasta, mais vazia. E na de baixo, a gente já pode perceber o quê? Uma área já mais cheia o quê? De habitação, que a gente chama desse adensamento populacional, ou seja, está já com uma área grande de população, né? Um conjunto também de avenidas, a gente tem aqui, ó, na de 2014, ó, avenidas margeando o Rio Pinheiros, o que não tinha na imagem anterior. Então, essas são duas diferenças marcantes quando a gente faz o comparativo entre as duas imagens, né? A de 1954 e a de 2014. Bem, e na terceira questão, ainda da página 63 do livro de Geografia de vocês, diz o seguinte: em sua opinião, as alterações apontadas na questão anterior podem estar relacionadas ao processo de industrialização? Bem, se nós pararmos para pensar no que a tia Andréia disse na aula anterior, que as duas grandes cidades, que foram as primeiras cidades a sofrer, a desenvolver, né, a questão da industrialização, foram Rio de Janeiro e São Paulo, a gente pode ver que tem uma relação, sim.
nessas imagens. Vocês podem ver que o entorno aqui, ó, 2014, ó, esse adensamento populacional se dá o quê? Ao número de pessoas que vieram para São Paulo morar aqui em razão quê? Do trabalho que buscavam nas indústrias, né? Então, com certeza, esse processo de construção reflete, sim, esse processo de industrialização, ele reflete nesse adensamento, né, da população, ok? Então, o resultado da industrialização fez dessa cidade, que aqui no caso é São Paulo, o principal polo econômico do Brasil, ok? Respondido, então? Então, ok. Então, agora, nós vamos lá para a página 65, onde nós também temos duas imagens para a gente poder relacionar. Vocês perceberam que nessas tarefas, quando nós falamos aqui da modernização do Brasil, nós estamos sempre trabalhando com imagens antigas e atuais? Por quê, gente? Pararam para pensar? Porque esse processo de urbanização, ele atua imediatamente na transformação do espaço geográfico. Porque se houve modernização, os elementos que estão em torno dele também vão sofrer alterações, também vão ser modificados, né? Então, lá na página 65, nós temos a imagem 1 e 2, 65 do livro de Geografia. Imagens 1 e 2. Na imagem 1, um trecho da cidade de São Paulo, em que se vê a igreja Santa Efigênia, datada de 1916. Depois, na imagem 2, nós temos o mesmo trecho da cidade, com a mesma igreja, a igreja de Santa Efigênia, em São Paulo, mas em 2017. A gente vai colocar aqui na tela para vocês poderem ver melhor, ó. Essa é a primeira, a imagem mais antiga, e essa é a atual da mesma igreja. Olha a igrejinha aqui no meio, ela aqui, tá? Bem, então a pergunta que nos é solicitada no livro é a seguinte: como essas fotografias retratam a modernização do país, né? Vocês podem ver que na primeira imagem a gente não vê presença de carros, de automóveis. Aqui a gente já consegue perceber, ó. Estão vendo a presença aí de automóveis na figura B? Viram? Também temos aqui, ó, na segunda imagem, a presença de edifícios, o que a gente não percebe na primeira imagem, ok? Então, a presença de carro indica o desenvolvimento de novas atividades da industrialização e também o quê? A presença dos edifícios, ele nos remete ao quê? A um aumento populacional, a um adensamento populacional, né, que foi gerado por essas indústrias. Então, ao invés de casas, edifícios, porque assim comporta-se o quê? Mais pessoas, mais famílias, e a população vai aumentando dessa forma, ok? Bem, agora nós iremos para a última página de correção desse trabalho, tá? É a página 66, onde nós temos a questão 5, um mapa. Olha lá, nos apresenta um mapa e as questões a seguir, todas elas é sobre esse mapa, vão se referir ao que esse mapa está nos apresentando, ok? Então, a primeira questão é em relação ao título do mapa, né? A que se refere esse mapa? Então, nós podemos verificar bem aqui em cima no mapa, ó, ele já nos diz, né, o título dele, a intenção dele, a que ele se propõe, ok? Então, vamos lá. Qual é o título do mapa? Brasil, áreas industriais, início do século 21.
Então, ele vai trazer para a gente, dentro do Brasil, através da sua legenda, ele vai trazer para a gente as áreas industriais apresentadas no início do século 21, ok? Então, nós temos ali um marrom bem escurinho, que é forte peso na economia nacional. São aqueles estados que têm uma forte presença, né, na economia nacional. Depois nós temos um marrom mais claro, que também são cidades importantes na economia regional. Agora já não é mais nacional, é regional. E o amarelinho, que é cidades importantes na economia local. Por isso que o nosso mapa, se vocês observarem, ele trabalha com essas 3 cores, que são as cores mostradas aqui na legenda, né? É a observação a âmbito nacional, regional e local, tá bem? Então, vamos então observar agora. Na questão 5, letra B, pediu que vocês identificassem as cidades importantes em termos industriais, considerando a produção nacional e regional. Então, não pediu a local, pediu só a nacional e a regional. Indicar qual está no estado onde você mora. No caso, nós aqui, Rio de Janeiro, né? Então, vamos lá. Vamos destacar nacional. Nacional, que é aquele marrom mais escurinho da nossa legenda, nós temos Manaus, Belo Horizonte, Campinas, São Paulo, Santos, Sorocaba, São José dos Campos e Rio de Janeiro. Então, nós, Rio de Janeiro, a nossa cidade, ela está o quê? Considerada em relação à sua produção no âmbito nacional. Ela tem forte peso na economia nacional, certo? Bem, agora em relação à importância econômica regional. Nós temos Belém, São Luís, Teresina, Fortaleza, Recife, Maceió, Feira de Santana, Salvador, Goiânia, Campo Grande, Uberlândia, Vitória, Londrina, Curitiba, Joinville, Florianópolis e Porto Alegre, ok? Essas são o quê? Importantes cidades da economia regional, ok? Todas essas informações estão aqui, ó, na análise que nós podemos fazer do mapa, né, do Brasil, áreas industriais, início do século 21, correto? Bem, e para que a gente possa, antes de começar a falar sobre um pouco mais a fundo dos impactos da atividade industrial no ambiente, antes que a gente possa adentrar na questão da industrialização e energia e na modernização do campo, a tia Andréia quer que vocês fixem, né? Façam um pouquinho mais um exercício de fixação sobre essa primeira parte que nós falamos, né? Do processo de industrialização. Então, para isso, eu vou passar agora, vocês vão fazer como atividade de fixação. Então, vocês vão poder recorrer ao livro de geografia, ler novamente a parte introdutória que fala a modernização do Brasil, processo de industrialização, para responder os exercícios das páginas 22, 23 e 24 do caderno de atividades de geografia, tá? Então, lá na página 22, nós temos a modernização do Brasil, processo de industrialização. Chamamos de industrialização o processo em que ocorre, entre outros,
ampliação de diversos tipos de indústrias, tá? Então, vocês vão ter que preencher um esquema abaixo, usando as expressões do quadro. Então, nesse quadro aqui, ó, vocês têm várias expressões, na verdade são 6. E vocês terão que usá-las nesse quadro abaixo, tá? Então, nos quadros 1, 2 e 3, vocês vão ter que escrever, utilizando as palavras do quadro acima, os elementos que caracterizam o processo de industrialização, tá? Agora, observação, gente, cuidado. A ordem não importa, pois os 3 elementos são igualmente importantes. Então, 1, 2, 3. A ordem não importa. Os 3 são importantes da mesma forma, tá? Depois, no quadro 4, que é esse quadro aqui embaixo, vocês vão escrever 3 consequências. Essas consequências podem ser positivas ou negativas da industrialização de uma região. Nós falamos isso em aula, na aula que a tia Andréia deu para vocês. Só que essas informações estão todas nesse quadro. Então, quem assistiu a videoaula, quem fez a leitura que a tia pediu, vai conseguir resolver esse exercício aqui da página 22 sem nenhuma dificuldade, somente utilizando as palavras do quadro acima, tá bom, gente? Bem, e lá na página 23, no exercício 2, vocês vão ter 5 afirmativas, vocês vão ter que ler cada uma delas e colocar V ou F, tá? V se for verdadeira, F se for falsa. Agora, tem um porém. As afirmativas que vocês considerarem falsas, elas deverão ser o quê? Corrigidas. Então, se eu coloquei um F numa afirmativa, na linha de baixo eu vou corrigir, tá? Eu vou transformar ela em verdadeira. Eu tenho que demonstrar por que ela é falsa, tá bem? Exercício que vocês já estão habituados a realizar com a tia Andréia. Esse é o exercício da página 23, exercício 2. Agora o exercício 3, ainda da página 23. Vocês vão completar as lacunas com as palavras do quadro abaixo. Então, nesse quadro aqui, ó, esse quadro aqui, eu tenho as palavras integração, rodovias e industrialização. E aí eu tenho a seguinte frase: o processo de pontinho, pontinho, pontinho promoveu a pontinho, pontinho, pontinho do território, principalmente pela expansão das pontinho, pontinho, pontinho. Então, essas 3 lacunas vão ser preenchidas por essas 3 palavras que estão no quadro, correto? Bem, e a nossa última tarefa de hoje, página 24 do caderno de atividades, vocês têm 2 questões a serem resolvidas, a 4 e a 5. A tia Andréia vai explicar uma a uma. Número 4. Há cidades, ou seja, existem cidades que se destacam pela forte presença de indústrias. Nós falamos isso em aula, lembra que a tia até falou de Volta Redonda, uma cidade aqui no estado do Rio de Janeiro? Pois é. Outras se destacam pelo turismo ou pelo grande movimento de cargas. E a cidade do seu município, por qual função se destaca? A nossa cidade do Rio de Janeiro, ela se destaca por qual função? Certeza que todo mundo sabe. Eu sei que vocês sabem. Bem, e para finalizar, na questão 5, nós temos aqui 2 quadros. O primeiro, cidade com função turística, e o segundo, cidade com função portuária. Cidade com função portuária é aquela que recebe muitas cargas nos portos, né? Os navios chegam para desembarcar ou embarcar cargas. Então, é o seguinte, essa questão. Questão 5. Pesquise em jornais, revistas ou até mesmo na internet fotografias, né, imagens de cidades com as funções citadas, ou seja, função de uma cidade que tem a função turística e uma cidade que tem a função portuária. Vocês vão recortar e colar nesses espaços, no espaço adequado a cada um delas, e escrever uma legenda para cada uma dessas imagens. Aí lá,
cidade com função turística, vai colocar cidade tal, destaca-se pela sua função turística. Observamos aqui o ponto turístico tal. É um exemplo, tá, gente? E depois vocês vão fazer a mesma coisa com a portuária, tá? Gente, por acaso, se vocês se depararem com a situação de não ter jornal, não ter uma revista, não ter nenhum livro antigo, um livro antigo que já está desatualizado, que vocês possam recortar, ou que também não possam usar a internet, podem desenhar. Desenha, mas não esqueça de fazer a legenda, tá? Porque independente de ser um recorte ou não, vai ter que ter legenda. Então pode também, no caso de quem não conseguir, não tiver nenhuma dessas opções, desenha e faça a legenda, tá bom? Então na nossa próxima aula de geografia, a tia Andréia vai fazer a correção dessa tarefa de hoje, do caderninho de atividades, e nós vamos nós vamos dar prosseguimento, né, ao nosso assunto, que é o processo de industrialização no Brasil, falando sobre os impactos das atividades industriais no ambiente, um pouco mais a fundo, o processo de industrialização e energia e essa modernização no campo, tá bem? Então, bom trabalho para vocês e até a nossa próxima aula de geografia, ok?